Nesta aula, vou apresentar o conceito de tratamento de erros na ASP.NET Core. O tratamento de erros na ASP.NET Core pode ser definido no método configure da classe Startup. Os métodos usados eles estão disponíveis como métodos de extensão do objeto eApplicationBuilder. E eles utilizam o pacote Microsoft ASP.NET Core Diagnostics, que fornece o middleware para o tratamento de erros. Lembrando que na ASP.NET Core, eu vou abrir aqui para você ver, num projeto ASP.NET Core, as dependências do NuGet agora são referenciadas pelo pacote Microsoft ASP.NET Core ALL, aonde que contém todos os pacotes do núcleo ASP.NET Core. Assim, o pacote Microsoft ASP.NET Core Diagnostic já está presente quando você cria uma aplicação. No meu caso aqui, eu criei uma aplicação vazia e estou trabalhando com ela desde as aulas anteriores. Tá? Já é referenciado o pacote que contém a referência a todos os pacotes necessários. Então, continuando, a seguir eu vou mostrar 5 métodos que são usados para tratar erros na ASP.NET Core. Nesse nível do curso, eu estou apresentando mais um conceito. Quando nós estivermos tratando do módulo MVC ou na Web API, eu vou mostrar exemplos, mais assim, úteis, e práticos do tratamento de erro. Mas vamos lá. Então, o primeiro método é o User Developer Exception Page. Nós usamos esse método para mostrar informações detalhadas sobre as exceções. E esse método deve ser usado somente no ambiente de desenvolvimento. Aí eu vou mostrar por quê. E nós temos que colocar esse middleware antes de qualquer middleware que você deseja capturar exceções. Tá? Então eu vou abrir aqui e vou mostrar que por padrão ele já utiliza. Tá? Então a primeira coisa que você tem que verificar na sua aplicação é a variável de ambiente, como nós já mostramos na aula anterior, em aulas anteriores. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir na janela de propriedades e vou aqui em debug, a variável ASP.NET Core Environment, no meu exemplo, nessa aplicação aqui, ela está como development, tá? Então eu estou trabalhando no ambiente de desenvolvimento. Então agora eu vou abrir, vou fechar aqui, vou abrir a classe Startup. Então no método configure, eu vou recolher aqui para você visualizar. Então, esses métodos eles são disponibilizados através desse objeto, eApplicationBuilder, Então, olha o que eu estou fazendo no método configure. Eu estou verificando a variável de ambiente e estou usando no método isDevelopment para saber se eu estou no ambiente de desenvolvimento. Se eu tiver no ambiente de desenvolvimento, então a minha estratégia de tratamento de erro está usando o método UserDevelopExceptionPage. Tá? Disponível aqui através do parâmetro da eApplicationBuilder. Nesse caso, qualquer erro que ocorrer aqui vai ser bem detalhado, tá? Para o desenvolvedor poder ver. Então vamos ver o exemplo. Eu aqui nos serviços, naquele método configure message service, eu já estou lançando aqui uma new exception no getMessage. Então vamos executar a aplicação. E vamos ver o erro. Olha lá. Esse erro aqui é bem detalhado, tá vendo? Você não vai querer exibir isso para o seu usuário. Ele me dá todas as informações, tá? Então isso é só usado no ambiente de desenvolvimento. Certo? Deixa eu parar a aplicação e retornar aqui para o nosso método Startup.
Tá aqui. Muito bem. Então, essa seria a primeira abordagem. Vamos continuar. O outro método é um método genérico, é o Use Exception Handler. Esse método ele é utilizado, tá, quando você desejar exibir mensagens de erros amigáveis ao usuário. Então, aqui, nesse método, você vai definir um tratamento de erro específico. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar à nossa aplicação. Aqui está um exemplo de utilização. Né? Nesse estágio aqui, eu não vou definir o código de erro, mas geralmente nós fazemos assim. Então, eu vou dar um else aqui, né? E vou usar use exception handler. Olha lá, vou usar esse middleware. Então, agora o que vai acontecer? Ele vai verificar o ambiente. Se eu tiver ambiente de produção, se eu tiver ambiente de desenvolvimento, ele vai exibir a mensagem de erro do desenvolvedor. Caso contrário, ele vai exibir o meu tratamento de erro específico e ali eu vou definir as páginas, né, de erro amigáveis. Aqui eu não vou fazer essa definição, eu só vou mostrar, eu vou colocar um breakpoint aqui, né, vou alterar a variável de ambiente, propriedades do projeto. Então vamos supor que a minha aplicação agora ela está em produção. Tá? Eu vou salvar, vou fechar e vou executar. Eu coloquei um breakpoint aqui só para mostrar para você que ele vai verificar essa variável, ele não vai entrar aqui e vai executar esse exception handler aqui. Como eu não tenho nada definido, ele vai mostrar uma página, talvez uma página em branco. Vamos ver o resultado aqui. Então vamos comparar, olha, aqui ele parou aqui, então eu vou dar um F11, deixa eu posicionar aqui, eu vou dar um F11, olha lá, como eu não estou em ambiente de desenvolvimento, ele vai cair aqui, então ele vai usar esse middleware, tá? Esse middleware aqui vai exibir nada, eu não tenho nada para exibir, né? Então ele vai, tá? Antes, ele estava exibindo isso, agora aqui ele exibiria o seu tratamento de erro, tá? Muito bem. Vamos ao terceiro método. O outro método é o Use Status Code Pages. Tá? Quando é que eu uso esse método? Então, acontece que muitas vezes os erros eles são gerados devido a erros internos do servidor, tá? Como páginas inexistentes, problemas de autorização do servidor web e assim por diante. Esses erros eles são refletidos pelos códigos de status HTTP. Como 500, 404, 401, e eu posso, então, mostrar páginas de erro para códigos de status de HTTP usando esse método. Tá? Então, aí eu faço a definição também do que eu quero exibir. Eu posso usar ele sem nenhuma definição, posso fazer outra definição no próprio construtor do método. Então, aqui eu faria assim, Por exemplo, fora do ambiente de desenvolvimento, né, eu daria app, tá, use status code pages. Né? Aqui eu poderia usar assim, ou poderia usar como, vou copiar e colar aqui para ganhar tempo, né? De uma maneira bem mais simples. Tá? Nesse caso aqui, novamente, como eu estou em ambiente de produção, isso seria executado. Então, essa seria a outra abordagem. Vamos continuar. A outra abordagem, a quarta, seria usar o método Use Status Code Pages with Redirect. Nesse caso, esse método ele realiza o redirecionamento da URL após o erro. Ele envia o código de status HTTP 302 ao navegador e executa o redirecionamento usando a action especificada. Aqui action é um conceito relacionado a MVC que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então aqui, só para mostrar, ao invés
de estar usando isso, né? Sempre no ambiente de produção, né? Ou de homologação. Então seria esse aqui. Aqui naturalmente ele está pedindo, esse método ele exige que eu informe aqui um padrão, para onde eu quero redirecionar, né? Por exemplo, minha página de erro, e aí aqui eu repasso o parâmetro, né, do erro 404, né, mando lá para a minha página de erro. Estou fazendo um redirecionamento. Essa seria o outro método. Vamos ao último método. O último método é o Use Status Code Pages with Reexecute. Esse aqui ele vai reexecutar a requisição com a action alternativa. Então o que ele vai fazer? Ele vai reexecutar todo o pipeline ou fluxo da requisição e depois executar a ação alternativa. A diferença aqui para o método anterior é que o código de status original é enviado para o navegador e a barra de endereços continuará a mostrar a URL original. Tá? No anterior, no redirect, ele envia um found, um 302. Nesse aqui não. Tá? Então, voltando ao nosso código, aqui eu definiria app, sempre, esses métodos, eles sempre estão disponibilizados através do Application Builder, tá vendo? O app ali é o Use Status Code Pages with Reexecute. E aqui, vou copiar e colar aqui, ó. Certo? Então, esses são 5 métodos que são utilizados para tratamento de erro na ASP.NET Core. No módulo de MVC e de Web API, nós vamos ver exemplos práticos de páginas criadas, né, quando nós definimos um tratamento de erro naqueles módulos. Então, esses eram o conceito sobre o tratamento de erro. Até a próxima aula.